Qual a posição dos senhores sobre o programa Mais Médicos? Como avaliam a nota da ABEM sobre o Provab e sobre a importação dos médicos? Eu vou ler de novo, são 3 perguntas em uma, né? Qual a posição dos senhores sobre o programa Mais Médicos? Como avaliam a nota do ABEM sobre o Provab e sobre a importação dos médicos? Bom, essa questão dos mais médicos aconteceu realmente um problema grande para nós aqui nessa faculdade. Eu quero dizer para vocês que para evitar qualquer insinuação que eu tenho ouvido falar, eu sou procurador para o mais médico, eu vou contar uma pequena história rápida como aconteceu esse problema aqui. Estava eu aqui numa sexta-feira, depois de 5 horas, a professora Amanda está ali, e ela vai dizer, poderá dizer se eu não estou falando sério. Recebi um comunicado da reitoria que tinha que fazer a adesão ou não ao mais médico até as 23h55. Eu já sabia, isso foi no mês de julho, nós tínhamos reunião da congregação, já tinha sido estabelecida uma comissão para estudar a questão desse projeto do governo, como é que a faculdade de medicina iria se portar. Diante disso, eu conversei com a senhora Amanda, ela fez lá umas considerações, um texto, e eu também fiz. Eu fiz minhas colocações e mandando dizer o seguinte: a faculdade de medicina é uma instituição pública que resolve essas coisas pela congregação e nós não temos condições de dar nenhuma resposta, nem sim, nem não, que faríamos adesão no programa mais médico. O diretor estava viajando à época, estava aí no exercício, e foi numa sexta-feira, né, no último minuto. Então eu fiz essa comunicação, que a faculdade se não entraria no mais médico, deixaria para dar uma resposta depois da reunião da congregação. A reunião da congregação aconteceu depois que a comissão, e nessa reunião foi decidido, eu votei também para isso, que não concordaria em que viesse o programa mais médico sem revalidation. Eu votei favorável a isso. E depois, houve uma segunda colocação, tem alguns professores, a professora Maria Presidência estava lá, o professor Humberto estava também lá. Houve uma segunda colocação. Claro que houve divergência, cada pessoa manifestou de alguma forma. Então, dissemos naquela época e ficou o documento mandado para recolher da seguinte maneira: a congregação progressista não concorda em fazer aí com o programa mais velho no diz respeito à falta da revalidação, mas está disposta a discutir o programa e colaborar naquilo que for pertinente a ela. Foi essa a votação que ganhou e foi encaminhada. De maneira que é importante que esclareça isso, porque eles vão dizendo que eu sou moral mais velho. Não, eu sou moral porque é como congregação. Eu sou uma pessoa colegiada, as minhas posições às vezes são. Eu tenho uma posição, perco naquela posição, mas eu assumo a posição que a congregação teve. Foi essa a posição. Eu desculpo, mas eu não vi essa última. A pergunta que foi mesmo, a outra foram 3. A nota da ABEM sobre o Provab e sobre o vocabulário. Pois eu não vi essa nota, Maria, eu não tenho, eu não posso falar a respeito dela. Então, só para deixar muito claro isso, tá certo? Sobre a questão do mais médico, eu não tenho nenhum problema com isso, minha posição foi muito clara em relação a isso. Vou passar para o senhor. 3 segundos. Bom, a minha posição é a mesma assumida pela nossa congregação, de não aderir ao mais médicos. E as razões são múltiplas. Primeiro, nossa congregação considerou que a forma como o governo fazia, em meados de julho, pleno mês de julho, era autoritária, que não dialogava com a sociedade e com as entidades médicas e de ensino médico, como a ABEM. Nós considerávamos também que era oportunística a atitude do governo, no sentido de que poderia ser um projeto interessante no primeiro momento, no primeiro ano de um governo recém-impossado, enquanto estabelecia medidas estruturantes para a saúde e para a atenção básica.
mas não se justifica no terceiro ano de um mandato de governo a um ano da eleição. Nós também fomos contra o fato de não haver revalidação, porque nós não temos garantia alguma da qualidade dos profissionais que vão estar atendendo a nossa população. Nenhuma garantia. Nós vamos estar expondo justamente as pessoas mais vulneráveis, aquelas com menos condições críticas de fazer discernimento, a esses profissionais que não estão tendo o diploma validado. Então essas foram as considerações gerais com as quais eu concordo integralmente. Eu acho que nós não devemos aderir ao programa Mais Médicos por essas colocações que eu acabo de fazer. Em relação à ABEM, Associação Brasileira de Ensino Médico, a nossa entidade de ensino médico existe há 50 anos. Ela fez uma nota muito clara, fazendo um contraponto entre PROVAB, Programa de Valoração da Atenção Básica, que eles consideram que é um programa adequado. Por quê? Porque nós pegamos médicos com diplomas brasileiros ou validados, fixamos no interior a tutoria de um docente da universidade. E o ABEM, eu concordo também integralmente com a ABEM considera que isso é um avanço. Porque nós vamos estar, ao mesmo tempo, fortalecendo a graduação, porque o nosso egresso ele pode ir para uma cidade do interior desprovida de médicos, com pouca atenção à saúde, e com a nossa tutoria. E a ABEM como nós, absolutamente contra a importação de médicos sem diplomas validados. Então, eu também concordo integralmente com a nota da nossa entidade de educação médica maior. Semelhante ao professor Tarcísio, eu também queria contar uma historinha, que alguns protagonistas dela estão aqui. O Guilherme Lima, o Edson, a professora Lamanda, o professor brasileiro não está porque está na reunião da CAPES hoje. Mas houve, na época de toda essa movimentação referente ao programa Mais Médico, a convocação de uma reunião, que seria uma reunião extraordinária da congregação, acabou não sendo por falta de quórum. Eu sou atualmente suplente do professor Francisco Cardoso da Clínica Médica, como representante dos professores titulares, e fui nessa reunião. Nessa reunião, como não podia ser uma reunião específica da congregação, nós tivemos que deliberar por formar uma comissão que estudaria essa questão do Mais Médicos mais a fundo. Eu não vou conseguir falar em um minuto tudo que a gente estudou e propôs, mas o fato é que a posição foi de não adesão ao programa, de considerar um programa autoritário e de propor uma solução muito mais interessante, sobretudo para os médicos que estão formando, que seria a ideia de universalização da residência médica, um estudo de áreas de importância para essa residência atuar e uma inserção maior desses residentes no cuidado primário. Então, eu queria dar esse depoimento, esse documento existe e ele pode ser disponibilizado.